que tinha intimidade, era a única, sabe, Mário, era a única influência social que Davi tinha, era com as ovelhas. Os únicos estranhos que apareceu ali no convívio social dele, ele matou com um urso e um leão. O convívio que Davi tinha sempre era com as ovelhas. Mas essa mesma pessoa que teve muitas experiências com Deus, que derrubou um gigante que desafiava o exército de Israel, agora foge. E eu posso entender que na fuga, Davi não pensou no gigante que ele derrubou. Na fuga, Davi não pensou no leão que ele matou, no urso que ele matou, ele não pensou nisso. Ele simplesmente, apavorado, ele tinha o medo de morrer. Vocês vão entender onde eu quero chegar. Quando Davi chega nas cavernas de Adulão, a Bíblia diz que algumas pessoas começaram a saber que Davi estava ali. Quem sabe, quando Davi chegou ali, encontrou pessoas, e pessoas até que conheceram ele. O que está acontecendo? Ele disse: não, eu estou fugindo porque Saul quer me matar. Não, então fica por aqui, qualquer coisa a gente te protege. Davi ali agora começa em fuga, em um lugar de refúgio, a encontrar pessoas que estivessem do lado dele. A Bíblia diz que muitas pessoas começaram a chegar ali, e cerca de 400 homens se juntaram a Davi. 400 homens endividados, problemáticos, fugitivos, assassinos, todo tipo de espécie de pessoas que estavam em fuga. E quando chegavam àquele lugar, encontravam em Davi um certo apoio moral, porque Davi, ele poderia passar algum apoio moral para aqueles homens. Existem pessoas que quando, sabe, alguma pessoa chega até com uma situação difícil para ela, ela pode passar um apoio moral. Tem outros não, que não tem apoio moral nenhum para passar. Muito pelo contrário, acabam destruindo a vida da pessoa mais ainda. Mas Davi era diferente. Davi começa a passar um apoio moral para aqueles homens. E Davi começa agora a preparar o maior exército tático que Israel já teve. Os valentes de Davi. Davi começa a preparar o BOPE especial, o exército especial para ele. 400 homens, que mais adiante você vai ver que a Bíblia fala que dos valentes de Davi, homens, não só como Davi, mas outros homens mataram gigantes, que naquela época ninguém matava gigante. Davi foi o primeiro, e depois de Davi, dentro dos seus valentes, teve outros homens. A Bíblia diz também, você vai ver lá no capítulo 18, no capítulo 22, que daqueles homens que formaram o grupo tático de Davi, alguns até com uma espada só matou, com uma lança só matou 300 homens. Deus começa ali a preparar no meio de quem não esperava nada, preparar um apoio especial para Davi, porque Deus tinha um projeto na vida de Davi. E Davi começa a se preparar, e Davi começa a crescer novamente. Davi começa a formar o seu reinado, ali primeiro um reinado de amizade, para depois ser ungido a rei de Judá durante 7 anos, e depois passar 33 anos como rei de Israel. Mas sabe o que eu entendo, mesmo nesse preparo de Davi, ele nunca desejou mal por aquele homem que perseguiu ele. Davi nunca desejou o mal de Saul, o homem que ensinou muitas coisas a Davi, o homem que ensinou a Davi a guerrear, o homem que ensinou a Davi a comandar um exército. E a Bíblia diz que Saul foi morto não pelas mãos de Davi. Amados, quando eu vejo isso,
Eu observo muito na palavra do Senhor que Deus tem projetos, tem planos na vida das pessoas, e muitas vezes as pessoas querem, sabe, adiantar seus planos, querem atropelar a Deus, querem acelerar o processo de Deus, e muitas vezes sofrem com aquilo. E muitas vezes vê um reinado crescer rapidamente, como de Saul, e tombar também rapidamente. Mas quando eu vejo um homem preparado, um homem de Deus, um homem que ouve a palavra do Senhor como Davi, um homem que se preparou, um homem que preparou um exército, um homem que soube honrar aquele que, sabe, aquele para quem ele trabalhou, como foi o próprio Saul. Davi, em todos os momentos, ele honrou a Saul, nunca desejou o mal a Saul. Eu vejo o que Deus faz na vida de um homem. Foi um dos reinados mais belos que Israel já teve, foi o de Davi. Mas simplesmente, sabe por quê, irmãos? Porque Davi sempre soube ouvir a voz do Senhor, sempre esperou o momento certo de Deus trabalhar na vida deles. Quantas vezes a gente observa em nossas vidas, no nosso cotidiano, pessoas que recebem promessas do Senhor e querem acelerar as coisas de Deus e acabam destruindo tudo aquilo que Deus tem preparado para nós, porque não sabe ainda ouvir a voz do Senhor, porque não sabe dar ouvido direito à voz do Senhor. E eu vejo aquele homem dando ouvido à voz do Senhor, tendo paciência, permaneceu dentro daquela caverna com 400 homens, aprendeu, quem sabe, a ensinar aqueles homens acerca do Deus Todo-Poderoso, Deus de Israel. Davi, eu creio que tudo aquilo que aprendeu, Tiago, ele passou para todos aqueles homens, mostrou todas as táticas de guerra, falou da honra dele para com o rei Saul, falou da gratidão dele para com o rei Saul, porque a Bíblia diz que Saul, poupou toda a casa de Davi, por causa da promessa que fez para aquele homem que derrubasse Golias. A casa dos pais não pagaria os impostos, mesmo sabendo que foi ele mesmo que foi lá e venceu a Golias. Mas de momento nenhum Davi desonrou a Saul por causa disso, e ele permaneceu na presença do Senhor. Irmãos, agora eu quero trazer para a nossa vida, no nosso cotidiano. Quantas vezes nós temos a oportunidade de estar com alguém, de aprender com alguém, de crescer espiritualmente com alguém, e muitas vezes nós achamos que porque nós somos melhor em alguma coisa do que aquela pessoa, o nosso coração enche. Naquele momento, quem sabe Davi poderia olhar e ver aquelas mulheres cantando e dançando e falando, mas Davi matou dezenas de milhares. Em algum certo momento, Davi poderia ter se exaltado, crescido do seu ego, sabendo, eu sou melhor do que o rei. Mas não, a Bíblia não fala que aconteceu isso. Em momento nenhum a Bíblia fala que Davi citou alguma coisa de que ele era melhor do que o rei. Quando nós começamos as aulas de terça-feira aqui para trabalharmos um pouco sobre chamado do obreiro, chamado para a obra ministerial, a ideia era mostrar, e é mostrar, que a pessoa ela precisa ser grata e honrar aquele que está liderando, e não querer passar adiante, porque o momento dela vai chegar, o momento de ser líder vai chegar, o momento de ser rei ia chegar na vida de Davi. Mas em momento nenhum ele quis acelerar, porque Davi ele poderia simplesmente, depois que Samuel saiu da casa dele, dizer assim, não, agora eu sou rei, eu fui ungido a rei, então agora eu vou antecipar as coisas. Mas passou-se um bom tempo, irmãos, para ele fazer a obra de Deus. Eu estava falando aqui, que quando Paulo recebeu a presença do Senhor, a presença do Espírito Santo, e que Jesus falou com ele, que chamou ele para pregar aos gentios, em momento nenhum Paulo começou a fazer a obra. Paulo começou a fazer a obra 14 anos depois. Ele não quis se antecipar às coisas de Deus, ele simplesmente quis ouvir
a voz do Senhor e fazer as coisas no momento certo. Eu passei 25 anos, eu tenho passado 25 anos dentro do Evangelho. E eu sempre falei, às vezes eu converso com o bispo muito, eu falo assim, olha, eu quero aprender ainda cada vez mais ser, sabe, servo. Ser obediente cada vez mais. Eu quero aprender cada vez mais ser liderado, não liderar. Porque a questão de liderar é muito complicada. Mas tem pessoas que não são igual a Davi, não sabem ser liderados, não querem ser liderados, querem somente ser líderes. Isso acontece na vida da gente. Quantos filhos deixaram de ser liderados pelos pais porque achavam que não tem mais a necessidade? Eu não tenho mais a necessidade de ser liderado pelo meu pai, eu posso me liderar sozinho, não me dá nada. Eu posso fazer as coisas sozinho, eu não preciso mais de pai nem de mãe, de tantas coisas na minha vida. Eu posso fazer sozinho. Eu posso tomar as minhas decisões sozinho. Eu não preciso perguntar nada à minha esposa. Eu casei só para eu decidir minhas coisas e ela decidir as coisas dela. Eu não preciso mais perguntar ao meu patrão o que é que eu devo fazer no trabalho. Eu já sou profissional, eu posso fazer as coisas sozinho. Eu posso tomar as minhas decisões dentro do trabalho, independente se der problema ou não, porque eu sou profissional. Eu não preciso perguntar ao meu líder na igreja o que é que eu devo fazer, porque eu já sei, eu sou um servo do Senhor, eu tenho intimidade com Deus, eu posso fazer as coisas sozinho, não preciso perguntar nada a Ele. Isso é muito sério no mundo espiritual. Sabe por quê, igreja? Porque quando Jesus recebeu a incumbência de descer na terra para cumprir o sacrifício, eu acredito que ele perguntou: Pai, é isso que você quer? É, então eu vou fazer. Resposta disso foi no monte, ele orando: Mas Pai, afasta de mim esse cálice. Mas num certo momento ele disse: Não, mas que se faça cumprir a tua vontade. Jesus fez toda a vontade do Pai. Mas existem pessoas que acham que não precisam fazer mais a vontade de ninguém, somente a dele mesmo. E as coisas é sério. Eu estou trabalhando com um homem lá em Umbildes, estou gerenciando uma loja lá, e o pai dele está enfermo. O pai dele está completando 100 anos. Mora lá em Riachão. Ele tem 62 anos. Aí ele conversando comigo, que foi lá visitar. Aí quando ele chegou lá, uma das coisas mais alegres que ele ouviu foi que quando ele chegou, depois de um ano sem ver o pai trabalhando, quando ele chegou, que ele falou pai, o pai olhou e disse: Antônio, aquilo para ele foi uma alegria, sabe? E em certo momento ele tentou fazer algo com o pai, e o pai falou assim: me obedeça, meu filho. Ele com 62 anos. Aí ele conversando comigo, ele disse assim: Alex, naquela hora eu senti algo assim, sabe? Como eu estava devendo alguma coisa a ele, a honra. E ele falou assim: tá bom, pai, eu vou obedecer, o seu menino está aqui. E tem, sabe, pastor Rosário, tem pessoas que acham que isso é criancice, é idiotice, chegar para um pai, a quem sabe até se ele tiver 30, 40 anos, dizer assim: pai, seu menino chegou. Vocês estão entendendo, igreja? Sabe por quê? Porque muitas pessoas acham que não devem mais nada a ninguém. Eu não devo mais nada a meu pai, não devo mais nada a minha mãe, eu já tenho a minha vida formada, eu já sou formado, eu não devo mais nada a ninguém, igreja. Mas nós temos que entender que tudo que os nossos pais fizeram por nós, nós somos devedores até o final dos tempos. Tudo que
que Deus tem feito por nossas vidas, nós somos fiéis a Deus até o final dos tempos. Como foi que a missionária Franklin pregou aqui? O que daria eu por todos, o que darei eu por todos os feitos e maravilhas que Deus fez por mim? Mas existem pessoas que acham que não tem mais a necessidade de agradecer a Deus, porque o tempo já passou. Ah, mas aquilo Deus fez comigo foi há 20 anos atrás, agora já é outro tempo. E desde da primeira bênção até a de agora, nós temos que ser gratos ao Senhor. Hoje eu vim trazer uma palavra de gratidão para você. Quantas vezes nós deixamos de ser gratos? Eu trouxe essa mensagem da parte de Davi para mostrar que Davi continuou sendo grato a Saul. Teve a oportunidade de matar Saul, mas não matou. Quando Saul foi morto pela sua própria espada, que o homem achou, sabe, Saul morto, o homem veio querer se aparecer para Davi. Saul está morto. Como é que tu sabe? Ah, foi eu que matei. Ah, foi você que matou? Foi. Chamou os soldados, mata ele. Mas eu vim, o seu inimigo eu matei. Ei, longe de mim me levantar contra o ungido de Deus. Até na morte daquele homem, Davi permanecia grato. Está faltando gratidão na tua vida? Será que está faltando gratidão na tua família? Você sabe qual é a melhor coisa que tem, igreja? É quando você ensina ao teu filho o caminho que deve andar. Mas se você não respeita, se você não honra, se você não anda bem, como é que você quer que seu filho respeite, honre e ande bem? Como? Tudo é um espelho, é um processo. Quando Paulo disse, olha, sede meus imitadores como eu sou de Cristo, ele estava lhe dizendo, olha, tem que ser dessa forma, tem que andar dessa forma. E eu acredito que Davi também ensinou aqueles homens assim, olha, não, a gente precisa ser dessa forma. Porque muitas vezes o que acontece na vida do ser humano é influência maligna ou influência de outros. É deturpação da mente. É influência maligna. É indução de pessoas. Que nada, rapaz, deixa de ser besta. Tu já tem 30 anos, tu vai perguntar ao teu pai se tu pode viajar. Tu vai perguntar à tua mãe se tu pode casar. Se é a pessoa certa para tu casar. Tu vai perguntar à tua mãe, deixa de ser besta. Já pararam para pensar isso? Quantas pessoas namoram, casam, e quando o pai fica sabendo, meu casamento é para semana. E é? Com quem? Ah, para quem é que vai casar? Sou eu ou o senhor? Não é assim? Igreja, é muito sério. Quando eu digo para vocês que precisamos aprender muitas coisas com o reino de Deus, muitas mensagens na Bíblia são para nos ensinar a andar correto na presença do Senhor. Nada disso aqui é em vão. Cada palavra dessa, cada assunto que Ele quer, sabe, que é dito aqui, que é interpretado na Bíblia, é para enriquecimento da igreja. Por isso que existe a Bíblia, por isso que esta palavra é o nosso guia, é a nossa bússola, para que nós venhamos aprender e a crescer no reino de Deus, e tudo que aprendemos, passar adiante, ensinarmos a nossa família, nós líderes ensinar a igreja, você igreja ensinar em sua casa, ensinar na sua vizinhança, ensinar a passar à frente as coisas do Senhor, e muitas vezes as pessoas não estão nem